bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa análise pós-jogo, uma análise rápida aqui de tudo o que aconteceu na partida de hoje, nessa derrota do Vasco pela 14ª rodada fora de casa contra o Bahia, 3-0. Mas antes de tudo, se puder, deixa aí seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e compartilha nosso vídeo com mais amigos vascaínos, ok? Então vamos falar sobre essa derrota de hoje. A gente que já começa a falar dessa derrota em relação a tudo que envolve o Vasco, né? Para a gente poder falar dessa derrota, a gente também tem que fazer uma retrospectiva aqui rápida sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Me incomoda algumas coisas, eu não sei se te incomoda, deixa aí nos comentários, mas começa também, além de me incomodar, a preocupar, né? O Vasco que tem um presidente aí que é pouco representativo, principalmente em momentos difíceis, né? Um presidente que foi empossado aí através de outras estratégias que não foi ali nas urnas, mas enfim, acabou pegando aí a cadeira de presidente do Vasco e durante essa gestão fez diversas contratações aí, diversos reforços chegaram no Vasco. A gente listou em um vídeo passado aqui mais de 36 jogadores e desses 36 talvez não se aproveitem nem 8, nem 9, ou talvez até 8 ou 9 jogadores, né? Melhor falando. E isso tudo pesa, né? Quando você compromete o planejamento do futebol fora de campo, isso vai refletir dentro de campo. Se você precisa de peças para montar o seu elenco, você precisa ir no mercado através de análises, né? Hoje o futebol é assim, você tem como prever, né, o grau de risco de uma contratação através de análises, né? Análise de números, desempenhos, enfim. Só que sem recurso realmente fica um pouco mais complicado, né? O presidente assumiu o Vasco sabendo que teria essa dificuldade de recurso e aí precisava aí ter realmente uma capacidade de captar recursos de forma mais rápida no mercado. Mas essa captação de recursos de forma volumosa só veio através da torcida e graças a você, torcedor, a gente não está numa situação piorada, né? E aí, diversas contratações foram feitas, incluindo alguns diretores de futebol que trouxeram vários refugos, como o Alexandre Faria, e hoje a gente tem o André Mazzuco, que acertou em alguns nomes e errou em outros, né? E aí, você traz um técnico que acabou prejudicando a gente ali, o Alberto Valentim, que se fosse pelo Alberto Valentim teríamos sido rebaixados em um dos campeonatos anteriores, e depois a gente acabou precisando do Vanderlei Luxemburgo, que acabou não ficando no Vasco, por isso tudo que a gente está falando aqui: falta de planejamento, falta de capacidade de reforçar o time, salários atrasados, uma série de promessas que não foram cumpridas, e o técnico acabou recebendo propostas de outros clubes, acabou saindo do Vasco por tudo isso, né? Então acabamos tendo ali o Abel Braga como técnico, que não serviria, né, como não serviu, e acabamos tendo que efetivar o Ramon. É culpa do Ramon tudo que está acontecendo? Claro que é, mas não é só dele. Acho que um dos mais culpados por estarmos passando por isso tudo é, sem dúvida, a atual gestão, representada aí pelo seu presidente Alexandre Campelo, né? Então, o Ramon precisa de peças, o Ramon precisa de opções ali no banco, e realmente não tem tido aí condições suficientes de repor as peças, né, que durante a temporada tem que fazer ali as substituições. O modelo de jogo pode mudar e vai precisar de jogadores mais qualificados. A verdade é que a gente precisa realmente se reforçar. Enfim, falando do jogo de hoje, mais uma vez o Ramon escalou o time, né, de forma previsível, né? A gente vem falando aqui das escalações do Vasco, desde a formação tática no 4-3-3, também a escolha das peças, né? O Fernando Miguel esteve no gol, esse é indiscutível, mas ali nas laterais, um problema crônico que passou a ser nesse sistema defensivo do Ramon são as laterais. Então o Henrique foi titular absoluto da partida, Pikachu pelo lado direito, que eu não entendo por que se escala Pikachu ainda, e também o Leandro Castan ali, esse é indiscutível, ao lado do Ricardo Graça, que voltou de lesão, está voltando de lesão, um jogador importante para o elenco vascaíno, é uma das peças importantes desse ano, mas talvez não esteja no seu melhor momento, né? Por que não escalar de novo o Miranda? Mas enfim, a opção do Ramon foi o Ricardo Graça, que depois saiu machucado de campo, né? Outra coisa que me incomoda:
a quantidade de lesões que o Vasco tem sofrido, quase sempre lesões musculares, né? Tem que se estudar aí com a fisiologia do clube o que está acontecendo, por que tantos jogadores jovens estão se machucando tanto, rodada após rodada. Outra dor de cabeça aí para o técnico Ramon. Precisa sim identificar as causas de tantas lesões, né? O meio-campo, que foi o setor mais prejudicado porque o Benítez e o Andrei estiveram suspensos nessa rodada, acabaram aí jogando o Vasco com Marcos Júnior, Bruno Gomes e o Felipe Bastos, né? Na frente, Thales Magno, Germancano e Vinícius. Esse foi o time que foi a campo contra um Bahia que vinha ali também conturbado. A gente mostrou isso no vídeo para jogo, sem ganhar em casa, 5 jogos sem vitórias dentro de casa, mas pegou o Vasco, né? E parece que é isso, toda vez que um time está mal, que enfrenta o Vasco consegue ressuscitar e reanimar o defunto, né? Mas com todo respeito ao Bahia, é um time de muita tradição, um time de muita história, é um time que dentro de casa é difícil de ser batido. Esse ano, assim como o Vasco, estão passando por crise e é um gigante aqui do Nordeste. Então, o Bahia acabou sendo muito mais eficiente, né, com as peças que teve ali. Pelo lado esquerdo do Bahia, né, o lado direito da defesa do Vasco, Pikachu sofreu muito, como era previsível, né, que sofresse com os ataques ali do Cleison, né? O Cleison foi um dos jogadores, para mim, mais agudos da partida, foi decisivo ali no primeiro gol, ele que corta para dentro, cruza. Para mim, o sistema defensivo do Vasco falhou por completo, os zagueiros não conseguiram retirar a bola, né? O Fernando Miguel sai atabalhoado e o Henrique, que era para estar na cobertura do Rossi, acabou perdendo a disputa da bola e o Rossi abre o placar. Lei do ex acabou funcionando lá no estado do Pituaçu, né? Então, aberto o placar, o Bahia começou a jogar de forma mais despreocupada e as jogadas começaram a sair quase sempre pelas laterais, né? O segundo gol, o Hernando, que estava improvisado como lateral direito, acaba passando ali. Parece que os jogadores do Vasco estavam parados. Outra coisa que me preocupa, a questão física dos atletas. Parece que quanto mais tempo se tem para descansar, como nós tivemos aí contra o Atlético Mineiro, os jogadores parece que entram mais cansados. É incrível isso, né? É uma crítica que eu faço aqui ao departamento de futebol do Vasco, que precisa entender como é que está o grau de disposição física desses atletas. Atletas jovens, a idade média do Vasco é uma das menores do campeonato, porque tem muitos atletas da base, e jogadores vivem aí se lesionando, cansados dentro de campo. O que está acontecendo? É uma questão física, é uma questão tática? São as duas coisas? O time está mal posicionado, o time está mal escalado? É uma combinação de uma falta de planejamento que a gente não entende muito bem aqui e precisa que a diretoria, que o técnico Ramon venha a público explicar o que está acontecendo, né? Então, passou feito uma bala ali o Hernando e cruzou para o Gilberto, que não marcava há muito tempo, acabou marcando. E de novo, o Vasco tem essa capacidade, né? Se você está mal, enfrenta o Vasco, que vai dar tudo certo. Então, gol do Gilberto, ex-jogador do Vasco também, outra lei do ex, e acabou abrindo 2-0, daí desandou tudo, né? O técnico Ramon, que não precisava ter escalado ali o Pikachu e o Bastos e o Henrique, que é outra coisa que me incomoda pra caramba. Pra que escalar esses 3 jogadores? Geralmente é aí a mina, né, de ouro dos adversários. Os adversários ultimamente têm agradecido aí as laterais do Vasco, que têm sido realmente avenidas ali, tanto pelo lado esquerdo e muito mais pelo lado direito da defesa vascaína. Então, no terceiro gol, o Pikachu falha, mas também ali ele estava sozinho com 2 jogadores do Bahia praticamente, né? Um ataque do Bahia muito rápido nas transições, e acabou que ele foi tirar uma bola de cabeça, resvalou a cabeça no pé do jogador Cleison, que foi aí, né, o grande vilão aí do Pikachu nessa partida de hoje, grande vilão do Vasco. Acabou marcando o terceiro gol, 3-0, e poder de reação zero desse Vasco da Gama. Irritante mais uma vez, a gente que já jogou mal contra o Curitiba, jogamos mal contra o RB Bragantino, fomos inoperantes contra o Atlético Mineiro e fomos inoperantes também contra o Bahia. Pouca coisa se fez. Finalização no primeiro tempo, o Vasco só fez 1 ou 2. Para quem precisa realmente reencontrar o caminho das vitórias, um time muito apático. Seria esse um reflexo também do time em relação às ações do técnico Ramon? Um técnico que pouco
participa ali na beira do campo, um técnico que acabou organizando o sistema defensivo do Vasco assim que assumiu, quando todo jogo a gente pegava gols com o técnico Abel à beira do campo, e agora voltamos a ter esse problema. Então a defesa que antes não tomava gol, hoje já tem mais de 18 gols sofridos, ocupando aí a 9ª colocação. De repente aí depois desse vídeo a gente vai estar em 10º lugar, depois quem sabe o Fortaleza surpreende e ganha o Atlético Mineiro. Então a coisa começa a preocupar. Acho que o técnico Ramon está fazendo já hora extra por conta disso tudo. Eu que gostaria muito de ver o Ramon decolando aí como técnico na carreira profissional dele com a nossa camisa, né, com o nosso manto. Ele, porque jogou muito bem no Vasco, foi ídolo, foi campeão de tudo, é um técnico que também tem ali a leitura, né, dos jogadores, conhece bem as peças, e parece-me que agora que está com o bastão começa a fazer escolhas aí sem qualquer critério, né? Por que a gente fala dessa forma? Porque veja só, primeiro começa pela escalação. Não tem sentido escalar Pikachu, Henrique e Bastos ao mesmo tempo. O poder de marcação fica zero. As avenidas têm sido as laterais. Pikachu inoperante pelo lado direito, não marca. Todo jogo tem um duelo com o Pikachu, todo mundo se sobressai. É ali a mina de ouro, né? A gente tem aí o Bastos que não marca ninguém e não é mais o elemento surpresa que era no esquema tático do Ramon. A gente não vê uma variação tática durante o jogo para que o Ramon possa surpreender os adversários. Então começa realmente a esquentar a batata do Ramon, e para mim está fazendo hora extra. Já é hora de trocar. Será que vai esperar outro vexame contra o Flamengo no sábado para poder mexer, né, com o brilho desses jogadores, mexer aí com as ideias de formação tática, de variações táticas para surpreender os adversários? Será que vai ser preciso chegar no Z4 para que a gente possa ter o poder de reação desse time? A exemplo do que foi em anos anteriores, onde a gente precisou chegar ao Z4 na última colocação para poder trazer o Luxemburgo e nos colocar numa Sul-Americana. Então fica aqui a nossa indignação com tudo isso. A indignação passa muito pelas escolhas feitas, muito pela inoperância dessa gestão atual e também pela falta de atitude, falta de variação tática e das escolhas do técnico Ramon. E por falar em escolha, nas substituições, mandou muito mal. Qual o critério do Ramon para escalar esse time, né? Porque você precisa ganhar o jogo. Aí você monta um esquema tático em que o lateral que sobe é o lateral que não tem mais confiança nem na parte ofensiva nem defensiva, que é o Pikachu. E aí você sobe o lateral, ele não é mais lateral, ele é meia. Ele vai por dentro para poder de alguma forma desaparecer entre os volantes. E aí você prende o Henrique, que embora hoje o Henrique atacou ali no começo do jogo, foi uma das opções de ataque do Vasco, mas muito fraco tecnicamente. Por que já que iria soltar o Henrique, não colocou o Neto Borges? Será que essas contratações feitas aí pelo Alexandre Campelo, esses reforços feitos pelo Alexandre Campelo, junto com o André Mazzuco, não servem para serem titulares do Vasco? Então para que trouxeram, né? Porque se tem o Henrique, que era contestado desde quando subiu para o profissional, e a gente já dava a lateral esquerda como uma das posições carentes, assim como na lateral direita, e trouxeram o Neto Borges para ser um reforço na lateral esquerda. O Neto Borges é tão ruim assim que não consegue ganhar a vaga do Henrique. Se vai usar a lateral esquerda como uma opção ofensiva, por que não usar o Neto Borges? Achei que também aí foi um dos erros do Ramon, né? E aí você escala aí o Tenório, né, como opção no banco, tendo o Pikachu no mau momento. Então são insistências que vão irritando e minando o trabalho do Ramon, né? E aí, para piorar, ele vai lá precisando ganhar o jogo, precisando pelo menos empatar. Ele tira os 2 pontos pelo segundo jogo seguido. Contra o Atlético já tinha sido assim, substituiu o Thales, substituiu o Vinícius. O erro, acho que pode até estar no momento, né, individual dos atletas, mas acho que é muito mais pelo esquema tático. Os jogadores, o Thales começou o jogo participativo, saindo da sua posição, vindo até o meio campo, tocando a bola, tentando achar um ou outro, mas joga isolado. O cara joga isolado pela lateral esquerda, o Vinícius isolado pela direita. O Vinícius participou no começo do jogo, cruzando algumas bolas na área,
quando tinha ali a participação do Pikachu, o Thales, quando o Marco Júnior encostava, também saía alguma coisa, mas pronto, morre aí a movimentação de ataque do Vasco. Então eu acho que é uma combinação. Os pontas estão no momento ruim, pode ser, mas é muito também a questão tática. Não se tem um poder ofensivo capaz de incomodar o adversário e criar movimentações que possam aí confundir o rival, né? Então ele vai lá, tira o Thales Magno e bota o Gabriel Peck, que não joga há muito tempo no profissional do Vasco. Cadê o Catatal? Por que não entrou na função do Thales? Não era essa a opção? Não era isso que o Ramon vinha desenhando ao longo do seu trabalho? Que o Catatal pudesse jogar pela esquerda? Aí ele vai e tira o Marco Júnior, né, e coloca o Carlinhos. Até aí tudo bem, que o Carlinhos é um jogador que teoricamente seria mais ofensivo. Mas por que não colocou o Carlinhos logo na função do Bastos? Se a gente já sabe que o Bastos não vai desempenhar, um jogador que às vezes eu acredito até que o Felipe Bastos joga basquete, porque pula tanto dentro de campo, a recomposição é feita em pulinhos ali, que lembra jogador de basquete. Será que Pikachu, Henrique, tem atletas sendo escalado porque é de determinado empresário? É isso que está acontecendo? Se for, está na hora de parar, porque está irritando, a gente está chegando numa situação crítica. Acho que está descontrolando tudo, né? Mas enfim, Vinícius é sacado, podendo sacar o Pikachu, que já tinha comprometido na defesa, dando vários gols, saca o Vinícius para colocar o Tenório, que já deveria ter entrado desde o começo do jogo. E depois o Ricardo Graça sai machucado, mais uma vez. A gente precisa entender por que tantos jogadores jovens estão se machucando. Tivemos aí o Juninho, que nunca voltou, se machucou de novo. Não foi opção para esse jogo, talvez seja para sábado. Ricardo Graça, que passou 20 dias afastado, já se lesionou novamente. Andrei. Então, ou o esquema tático está comprometendo fisicamente alguns atletas, por exigir mais de alguns atletas e menos de outros, ou essa galera aí precisa ser estudada. Então o Ricardo Graça saiu para a entrada do Miranda, que entrou numa fria mais uma vez, assim como já tinha entrado contra o Atlético Mineiro, né? Então o Vasco termina aí, nesse vídeo agora, o Vasco está em 9º lugar, com 18 pontos, estacionado nessa posição, e está aí a 3 pontos aí, praticamente 4 pontos, né, da zona de rebaixamento, que hoje é representado ali no início pelo Ceará com 14 pontos. Começa a preocupar. Para mim, a situação já começou a preocupar 4 rodadas atrás, desde também a eliminação contra um fraco Botafogo, e aí a gente fica numa situação delicada. Acho que é hora sim dessa passividade acabar, porque parece-me que a torcida, boa parte da torcida não cobra o Campelo se sente confortável, não cobra o diretor de futebol André Mazzucco, que não cobra do técnico Ramon também, que não cobra dos jogadores. E essa passividade contagia os atletas, até mesmo atletas da base. Então, sei que não é hora de criticar, de pesar tanto, é hora de cobrar, né, coletivamente, é hora de cobrar e o seu Ramon para fazer esse time reagir, mas para mim passou da hora, Ramon. Acho que você tem realmente, ou de uma vez acabar com essa panelinha, ou de uma vez entregar o boné aí e dar o bastão para outro treinador. Quem é que pode ser? Pode ser um treinador estrangeiro? Acho que seria uma das melhores opções. A gente vê aí alguns trabalhos aí sendo muito bem feitos, até com peças discutíveis. E também tem outras opções. Thiago Nunes, Roger Machado, deixa aí na tua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, fica com Deus, até mais.